A reunião entre lideranças da ANREC discutiu prioridades do sul do estado. Medida provisória da liberdade econômica promete acabar com burocracia para se investir no Brasil. Deputados federais de Santa Catarina se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro. Anvisa alerta: pessoas que dependem de remédios precisam se atentar para alimentos que podem cortar efeitos da medicação. Avançam as obras de revitalização do Parque Centenário de Criciúma. Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência identificou irregularidades e problemas de acessibilidade no centro da cidade. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é sexta-feira, dia 16 de agosto de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Um encontro realizado na sede da Associação dos Municípios da Região Carbonífera reuniu lideranças políticas para debater as principais demandas do sul do estado. Prefeitos, deputados federais e estaduais, vereadores e secretários se reuniram na manhã desta sexta-feira no auditório da ANREC para discutir as principais demandas da região. Na pauta estavam a reforma tributária, a medida provisória número 881 de 2019, que trata da economia nacional, os decretos estaduais que tratam das alíquotas de ICMS para os defensivos agrícolas, as filas para as cirurgias eletivas e o novo consórcio da ANREC, o consórcio intermunicipal multifinalitário. Através dos colegiados, a discussão vieram da saúde, da agricultura, também da fazenda, dos municípios, e o prefeito presidente dessa casa, Cláudio Salvaro, decidiu convocar os deputados para debater esses assuntos. Então, essa ideia de que a gente demonstre a nossa preocupação nesses setores, principalmente da saúde, do ICMS, da agricultura e também da reforma tributária, que ela não pode vir para trazer mais problemas para o município e sim soluções. Então, para dizer que a gente está atento a todas as discussões, enquanto associação aqui, acompanhando os trabalhos dos deputados e também para que eles nos representem de forma justa, que a gente possa ter melhores dias aqui na nossa região. As demandas foram apresentadas pelos colegiados da ANREC e discutidas com os parlamentares. O prefeito Clésio Salvaro, que é também presidente da Associação dos Municípios da Região Carbonífera, destacou alguns assuntos tratados na reunião. A questão da reforma tributária, que já está tramitando, pelo menos de iniciativa dos congressistas, mas também a reforma tributária que deve ter a iniciativa também do governo federal e que isto pode impactar negativa ou positivamente nos municípios. Então esse assunto é um assunto muito importante. A questão do colegiado da saúde, dos secretários que trataram o assunto de que o município faz a consulta, faz os exames, mas quando precisa de uma cirurgia que é de responsabilidade do Estado, acaba não acontecendo. Então há necessidade de fazer um mutirão de cirurgias e que os deputados podem cobrar o secretário de Estado para que faça isso, e principalmente esta questão do ICMS que incide sobre os defensivos agrícolas, o que vai impactar negativamente na economia, principalmente na agricultura dos municípios aqui da região carbonífera. Nós vamos perder a competitividade. E como esse assunto está muito sendo debatido na Assembleia Legislativa, a gente pede aos deputados que não tire este incentivo, que continue incentivando a agricultura do nosso estado. A questão da alíquota do ICMS nos defensivos agrícolas, a partir da medida do governo do estado de rever os incentivos fiscais, foi um dos maiores questionamentos. Além de pauta da reunião, a preocupação dos municípios gerou até um documento assinado pelos prefeitos e encaminhado ao governador no início dessa semana. Nós somos uma região bastante forte na agricultura, principalmente pequenas propriedades, pequenos agricultores, e a preocupação dos prefeitos, embora
com esse aumento dos impostos, eles seriam beneficiados, os municípios retornariam mais ICMS, mas mesmo assim eles abrem mão em defesa do nosso produtor rural, que sempre precisa muito de apoio para permanecer no campo, e também ficaria uma coisa, digamos, desproporcional em relação ao estado do Paraná e do Rio Grande do Sul, que não tem esse imposto. Então, Santa Catarina cobrando, automaticamente os preços vão aumentar aqui e a gente não vai ter competitividade até mesmo com nossos estados vizinhos. As pautas foram ouvidas e discutidas com os parlamentares e devem ser levadas até as esferas estadual e federal. Essas reuniões são sempre muito importantes, primeiro para a gente atualizar a pauta e as necessidades. A pauta da saúde é uma pauta recorrente, né? A reforma tributária é uma novidade, mas o nosso problema mais emergente é o problema dos incentivos fiscais. Nós não podemos ter em Santa Catarina um ICMS de 17% para os defensivos, enquanto que o Paraná e o Rio Grande do Sul têm alíquotas muito inferiores a essa. O setor perde competitividade e o agronegócio de Santa Catarina, que é uma das molas mestras da nossa economia, sem dúvida nenhuma vai ser muito afetado. Então esse assunto vai ser tratado novamente pelo governador, em função da reunião que ele teve com os deputados estaduais nessa semana, e a Assembleia tem os decretos legislativos. No caso de não haver entendimento entre o setor produtivo e o governo, a Assembleia vai deliberar sobre os decretos legislativos que cancelam o efeito dos decretos de dezembro. Todas as demandas discutidas no encontro foram também documentadas pela ANREC. O colegiado de secretários de cada uma delas, da Fazenda, da Saúde e da Agricultura, agora vão encaminhar uma pauta resumida a cada um dos nossos representantes. Se passar no Senado, a MP da Liberdade Econômica irá acabar com várias burocracias. A medida vai permitir, por exemplo, que a carteira de trabalho e os registros públicos em cartório sejam feitos por meio eletrônico. A instabilidade econômica no Brasil afeta a saúde financeira de empresas e compromete a confiança dos consumidores, além da segurança de funcionários no trabalho. Essa semana, a medida provisória 881, mais conhecida como MP da Liberdade Econômica, foi aprovada na Câmara dos Deputados, uma vitória para o governo. A proposta busca reduzir a burocracia e melhorar a segurança jurídica para as atividades econômicas no país. Mudanças importantes foram feitas pelos deputados para tentar desburocratizar a economia brasileira. São alterações em regras do direito civil, administrativo, empresarial e trabalhista. Uma das mudanças mais discutidas foi a do trabalho aos domingos. Agora, o trabalhador terá obrigatoriamente um domingo de folga a cada 3 domingos trabalhados. E sempre que trabalhar no domingo, terá que receber remuneração em dobro ou ganhar uma folga durante a semana. As folgas semanais, conforme o texto, devem ser preferencialmente aos domingos. Pequenos e médios empresários, além de prestadores de serviços, poderão agilizar o processo para abrir e manter o próprio negócio. Esses profissionais não irão mais precisar de alvará para funcionar. Também fica criada a carteira de trabalho digital. O texto permite que documentos públicos digitais passem a ter o mesmo valor que os documentos originais. E diz que o e-social deve ser substituído em 6 meses por um sistema simplificado. Para este advogado trabalhista, a MP da Liberdade Econômica tem muitos pontos positivos. A partir do momento que eu promovo essas reformas, eu, em tese, estou atraindo o empresário. E o incentivo, eu fomento a contratação. Eu fomento a criação de pós-trabalho. E isso contribui veementemente para a movimentação da economia. A medida provisória também vai diminuir os riscos para quem quer investir. Alguma coisa que realmente vai destravar vários pontos importantes, criando um novo modelo de negócio, um novo ânimo para o mercado de uma maneira geral. É um conjunto de vários pontos, com várias pequenas medidas, mas que a soma dessas medidas vai trazer aí no curto e médio prazo resultados bem animadores para o mercado e para o aquecimento da economia de uma maneira geral. A seguir, deputados federais de Santa Catarina se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro.
Deputados federais de Santa Catarina se reuniram com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Na pauta, reivindicações de projetos fundamentais para o desenvolvimento do Estado. O Fórum Parlamentar Catarinense participou de um café da manhã nesta quinta-feira com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, em Brasília. O encontro serviu para cobrar uma série de demandas de Santa Catarina que dependem do governo federal. Os 3 senadores do estado e 15 dos 16 deputados federais estiveram presentes. A reunião também foi prestigiada pelos ministros Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, Jorge Antônio de Oliveira, secretário-geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional. Tinha uma pauta, né, que já estava feita e nós conseguimos incluir a BR-285, que é a Serra da Rocinha, que é uma prioridade sul da região da MESC, não só a MESC, mas todo o sul, que vai fomentar principalmente o porto de Imbituba, vai facilitar a vida tanto dos gaúchos quanto dos catarinenses, vai com certeza agilizar o escoamento da nossa produção, o turismo, vai fomentar o turismo da região. Economicamente, essa serra concluída, ela é um grande avanço para o nosso sul. A deputada conta que, em relação à Serra da Rocinha, os deputados saíram da reunião já com a data da conclusão marcada. São ali 19 parlamentares, participamos em 18, ou seja, um grande número. Estava o ministro das cidades, que a gente chama o de desenvolvimento, o presidente da República, o nosso ministro Onyx, o general Ramos, o ministro também, e nós colocamos a eles o que eles disseram em relação à Serra da Rocinha. Que essa obra estará concluída o ano que vem. Para nós, isso foi uma satisfação muito grande ouvir realmente do nosso presidente da República e do ministro Tarcísio essa resposta, que esse ano 90% da obra estará concluída com suplemento orçamentário e uma suplementação de 12 milhões de reais. Então foi uma luta que valeu a pena e esperamos que essa data que o presidente da República nos passou realmente seja alcançada e que a gente possa entregar à população essa obra tão importante para o nosso sul. Na lista de demandas levada pelos parlamentares ao presidente, a infraestrutura foi prioritária. Obras em rodovias e um cuidado especial com os portos e aeroportos estiveram entre as reivindicações. Trabalhamos a questão do anel de contorno viário, né, de Florianópolis, a questão dos portos e aeroportos, a infraestrutura, o aeroporto de Florianópolis e o novo terminal, a inauguração é prevista para setembro agora, ou seja, está quase finalizado, a população não consegue enxergar porque a gente embarca no terminal, né, hoje pequeno e o outro fica do outro lado, então a gente está conseguindo realmente grandes avanços para Santa Catarina com a BR-470, que é muito importante, principalmente para toda a região norte, os portos ali de Itajaí Navegantes, a 163, a 280, ou seja, são BRs importantíssimas para a logística dos nossos produtos, para a logística da nossa empresa e o turismo de Santa Catarina, que temos aí um estado maravilhoso, com várias atrações turísticas, e nós precisamos melhorar essa infraestrutura para que realmente não só as empresas, o turismo e tudo o que precisa realmente seja agilizado. E estamos muito felizes e saímos muito satisfeitos dessa reunião. Você sabia que para algumas pessoas comer uma simples maçã pode fazer mal? Parece mentira, mas não é. Existem alimentos que cortam o efeito das medicações e, além de não combater uma febre ou uma infecção, por exemplo, podem provocar algumas sequelas nada agradáveis. O Reginaldo está na farmácia em busca de alívio para uma dor de cabeça. Por isso comprou esse remédio, que tem na fórmula uma substância chamada paracetamol. Mas o que ele não sabe é que depois de tomar o medicamento, não deve comer uma simples maçã. A fruta tira o efeito da substância. Não sabia. E por coincidência, você está me perguntando, um dos alimentos que eu como todo dia, quase todo dia, é maçã. E com certeza eu já tomei paracetamol e comi maçã logo em seguida. E não sabia que a combinação não era boa. Assim como o Reginaldo, muita gente não se dá conta, mas a alimentação pode ter influência direta no efeito dos remédios. Uma refeição inadequada pode cortar a ação do medicamento, ou pior, causar efeitos colaterais indesejáveis, como intoxicação e, em casos mais graves, até a morte. É um exemplo simples, um indivíduo que toma muito café, muita cafeína e tem algum problema respiratório, está usando teofilina, a cafeína aumenta o efeito da teofilina, uma potencialização. Então pode haver efeitos
adversos no sistema cardiocirculatório. Um dos exemplos mais conhecidos é o da pectina, fibra encontrada em frutas como maçã, ameixa e goiaba. Essa substância pode dificultar a absorção de remédios à base de paracetamol, que servem principalmente para curar resfriados. As folhas verdes são outro exemplo. Alface, espinafre e brócolis são ricos em vitamina K e por isso devem ser evitados por pacientes que usam medicamentos anticoagulantes. Quem gosta de queijo e leite deve ficar atento aos antibióticos com tetraciclina, muito comum no tratamento de espinhas e infecções urinárias. O cálcio desses alimentos pode anular o efeito da fórmula. Você sabia que uma maçã, por exemplo, pode cortar o efeito de um medicamento? Não sabia. Eu gosto de comer maçã. Tenho preguiça de comer para tirar a casca. Não sabia, não. Ficar sabendo agora dessa informação, lhe preocupa? Não, o médico nunca falou nada, não me preocupo, não. E um dos grandes problemas é que, em alguns casos, a bula dos remédios não informa os pacientes sobre os riscos. Cabe ao profissional da saúde, seja um médico ou farmacêutico, orientar as pessoas. O farmacêutico, ele está aqui, né, para a população, para tirar todas as dúvidas referente à medicação, tá? Para isso nós temos, né, os nossos DEFs, nossos estudos científicos, onde a gente vai estar consultando para poder orientar o paciente se pode ou não tomar com algum alimento, né, ou com alguma alimentação. A recomendação feita pelos especialistas é que o remédio seja tomado ou 1 hora antes ou 2 depois da refeição e sempre com água, nunca com outros tipos de bebida, como suco, refrigerantes e café. Existem alguns produtos farmacológicos, alguns medicamentos, que eles agridem a mucosa do estômago e do intestino. Então, para que isso não ocorra, é aconselhável que o indivíduo ingira algum alimento antes de utilizar o medicamento. Esses medicamentos, como exemplo, são os anti-inflamatórios, os esteroidais, que são derivados de esteroides, e os não esteroidais. O Adailton também desconhecia o risco de misturar alguns alimentos e remédios, mas agora vai ficar atento, tanto à bula quanto ao cardápio. Eu vou consultar para ver se existe algum antagonismo com o remédio, entre o remédio e a alimentação que eu vou fazer. É importante saber, né? É importante saber, claro. Afinal, também tomar o remédio e perder o efeito não vale a pena, né? Exato, não vale a pena. Perder tempo, né? Perda de tempo e dinheiro. Avançam os serviços de revitalização do Parque Centenário em Criciúma. O governo municipal, inclusive, já marcou a data de inauguração da obra. O novo Parque Centenário de Criciúma já tem data para ser inaugurado. Com recursos do governo federal, via Ministério do Esporte e da Prefeitura de Criciúma, o novo parque será inaugurado durante as comemorações alusivas ao aniversário de 140 anos do município, no dia 6 de janeiro. O projeto já recebeu investimento de aproximadamente R$4 milhões. O espaço, que ganhou vida na década de 80, tem como principal meta promover a prática esportiva, beneficiando pessoas de todas as idades. Com uma área de 170 mil metros quadrados, as obras são compostas por 4 etapas. A primeira compreende a revitalização e ampliação da pista de caminhada e dos estacionamentos, 2 quadras poliesportivas, 3 quadras de areia e uma ciclovia. Já a segunda consiste no cercamento do perímetro do parque e a recuperação das calçadas em seu entorno e dos novos caminhos. A terceira etapa, que está em processo licitatório, será contemplada com a substituição de lâmpadas comuns por luminárias de LED. E a quarta e última etapa corresponde ao paisagismo, com a criação de jardins, revitalização do lago, áreas de convivência, palco e uma pista de skate. A seguir, Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência identifica irregularidades e problemas de acessibilidade no centro da cidade. O Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência identificou irregularidades e também problemas de acessibilidade no centro da cidade.
uma verdadeira dor de cabeça para deficientes físicos. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. Calçadas irregulares, falta de sinalização, sem rampas ou acessibilidade. Esses foram só alguns problemas encontrados pelo CODEC, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em um levantamento feito na área central de Criciúma. A gente ficou atenta onde tem a faixa de pedestre, se tem a rampa para descer e a rampa para subir. Porque o cadeirante vai ali, desce e daí fica no meio da rua procurando um local para subir. A gente ficou observando que as lojas, a maioria, não tem uma rampinha para as pessoas subirem também, que é bastante difícil, né? E os buracos, os postes, que daí o deficiente visual, ele vai se esbarrando pelo caminho afora e ele vai ter que sempre precisar de alguém para o guiar, porque o perigo é iminente, né? Então a gente tem, com esse olhar, que a gente está fazendo algumas fotos e a gente vai fazer a nossa resposta nesse sentido. O grupo percorreu as ruas nessa quinta-feira e, em uma espécie de vistoria, identificou uma série de irregularidades. Aí nós saímos aqui do MM Rosso, passamos pelo terminal e fomos em sentido a Fiuza da Rocha. Nossa, ali eu chorei. Eu não imaginava que estava tão debilitada a nossa cidade, que estava tão abandonada. Então fizemos as primeiras fotos ali, eu, a Ângela, que é presidente do Conselho da Pessoa Idosa, fizemos as primeiras fotos, né? Ontem nós saímos novamente, daí conseguimos o Laélio, que é deficiente visual, esteve conosco, para a gente ter essa sensibilidade, né? Daí foi onde a gente viu a questão do braille, do terminal, a questão das placas e toda a questão de buraco e agora as próximas a gente vai estar com o cadeirante junto conosco para a gente ver, né? Porque geralmente a gente às vezes se desliga, né? Tudo tem a rampa para descer, mas não tem para subir, né? E os buracos mesmo. O levantamento é fruto de uma solicitação do Ministério Público de Santa Catarina, que instaurou 3 inquéritos civis por meio da 5ª Promotoria de Justiça pelo promotor Luiz Fernando Góes Ulicea. O objetivo desses processos é verificar as condições das calçadas em 3 áreas de Criciúma, especialmente em relação aos requisitos de acessibilidade. Assim que eu assumi, a primeira agenda que fizemos foi com o Luiz Fernando Góes Ulicea, né? Ele já nos informou de estar fazendo esse inquérito civil, inclusive incluímos na agenda o Rio Maina, porque era só a área 1 e a área 2, que ele dividiu, a área 1 é o Central, a área 2 é a Próspera e a área 3 é o Rio Maina. Daí ele já nos informou que já estava fazendo e queria pedir a nossa ajuda para que a gente fosse parceiro desse intuito e que a gente também colocasse nossos olhos sensibilizados para a questão da pessoa com deficiência. Na maior parte dos casos, pequenos ajustes já podem resolver os problemas. Nesse poste aqui, por exemplo, a colocação de um piso tátil ao redor já seria suficiente para evitar acidentes. Por isso, o CODEC pensa em desenvolver um projeto de conscientização para orientar a população sobre esses ajustes que podem ser feitos, para que cada um faça a sua parte. E a ideia maior seria o quê? Fazer um grupo de discussão da cidade, onde as pessoas pudessem estar procurando, para que elas pudessem ser orientadas, porque ninguém faz porque quer, né, o erro. A gente comete essas irregularidades porque não sabemos às vezes, apesar de termos a lei, de termos a regra, mas para fazer no dia a dia, eu acho que a gente já ganharia bastante. E nós, enquanto CODEC, estamos procurando as instituições, já fomos em várias, para a gente fazer uma parceria, uma agenda positiva. Que essa agenda positiva resulte ou num documentário, ou numa panfletagem, ou algumas atividades isoladas, mas que no final vai resultar para melhor a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Mas a vistoria já está dando resultados. No terminal central da cidade, alguns problemas levantados podem ser resolvidos em breve. Principalmente o piso tátil, porque daí ele vai delimitar onde ele pode andar e aonde não. E a questão do braille em alguns pontos, que é uma coisa simples de ser resolvida, né? Que é só questão de fazer um colar nos locais necessários. E inclusive a prefeitura já entrou em contato hoje. Segunda-feira vamos estar fazendo uma reunião para um encontro ali no local, para a gente já estar vendo o que eles vão poder estar nos auxiliando. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana no sul de Santa Catarina.
segunda-feira, lançada a programação da Expo Mais 2019. A expectativa é muito grande, né? Nós acabamos de ver a apresentação da Expo Mais 2019 e não é só para acadêmicos, na realidade é para empresários, para, enfim, executivos de uma forma geral, jornalistas, entende? Então, uma programação que ela vai contemplar a todos que estiverem presentes dentro daquele tema proposto, marketing, né, inovação, sinergia, e administração. Conta de luz ficou mais cara com a bandeira vermelha que começou a valer no começo do mês. Conta é muito alta, vem muita conta de energia. Então junta ferro e banho, que eu não tenho muito eletrodoméstico que consome, mas é o banho e o ferro, né? Então a gente procura fazer maior economia, porque não dá, muito cara a conta. Terça-feira, a ANREC realiza a preparação para novos voluntários da Defesa Civil. A gente sentiu essa necessidade, a gente vem ao longo dos anos já trabalhando para que a gente conseguisse formar pessoas capacitadas para atuar nessas situações de emergência e urgência, principalmente em eventos climáticos que acontecem muito na nossa região. Em parceria com a ANREC, né? O Ney Alexandre, que hoje é o diretor ali, com a Secretaria de Estado também, através do nosso coordenador regional, Rosnei da Silveira. A gente vem trabalhando grade curriculares e matérias, montando esse curso voltado especificamente para esses voluntários. Secretária de Educação avaliou o desempenho de alunos criciumenses na Olimpíada Internacional de Matemática. Olha, esse ano foi maravilhoso também a experiência, porque foram 3 escolas, 9 alunos, viemos com 2 medalhas de prata. É muito difícil tirar prata na Olimpíada. E 4 medalhas de bronze, os alunos muito motivados, toda a rede torcendo por eles. Então a rede se uniu para torcer para os nossos alunos que fizessem um bonito na Tailândia, e eles realmente fizeram. Quarta-feira, trabalhadores de Forquilinha protestam por fechamento de empresa e não pagamento de indenizações. A desculpa foi que a empresa precisava levantar, que eles estavam no meio da competição entre empresas e para a empresa poder levantar, eles teriam que demitir as pessoas. Até aí tudo bem. Só que passou os 7 dias corridos e ninguém recebeu nada, eles não fizeram um acerto com ninguém. Senac promove feirão de emprego. Além das vagas oportunizadas, a entidade oferece cursos de capacitação. No sábado, agora, dia 17, estaremos com a nossa 3ª edição da Vitrine de Empregos. Nós convidamos mais de 20 empresas, grandes empresas aqui da região, para estarem conosco, para que a gente possa divulgar as mais de 450 vagas de emprego. Quinta-feira, nova comissão de inquérito do Criciúma Prev foi instaurada na Câmara Municipal. Então, vai ser investigado desde o início da criação do Criciúma Prev, desde 2002 para cá, então. E o objetivo, na verdade, é verificar, então, os gestores. Parece ser um hábito dos gestores não pagar, parcelar, não pagar. Então, agora, essa CI tem como objetivo fiscalizar, investigar desde o início da criação do Criciúma Prev. Iniciou mais uma edição do Prêmio ASIC de Matemática. Este ano, na 6ª edição do Prêmio ASIC de Matemática, são 8 municípios participantes, 17.500 alunos de mais de 100 escolas. São alunos do 5º ao 9º ano que participam da prova. Nós estamos esse ano iniciando um 2º ciclo do prêmio ASIC, uma vez que no ano passado as crianças que iniciaram em 2014 e em 2019 estavam concluindo o 9º ano. E esse é o 2º ciclo então do prêmio, e tivemos a adesão então de mais 3 municípios, Forquilinha, Maracajá e Balneário Rincão. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera, claro, se Deus assim permitir. Boa noite.